Olá, estamos começando mais uma vez o programa Boa Tarde, Doutor. Eu sei que você está curioso, porque cada semana a gente traz um programa que ensina a você aquilo que eu sempre falo, cuidar do teu carrinho, exatamente, né? O único carrinho que nós temos, Deus só nos dá um carrinho. E se a gente não cuida, ele para no meio do caminho e aí estamos perdidos, não é isso? Bom, o pesadelo passou, Covid foi embora, tchau! Tomara que não volte, né? Mas as doenças continuam, principalmente agora que nós estamos chegando na primavera, que bonita primavera, né? As folhas caíram no outono e agora as folhinhas estão começando a aparecer. E com ela começa a aparecer também algumas doençazinhas, né? Tinha aquele espirro, né? Que você fala assim, que será? Será que eu vou ficar gripado? Será que eu estou com rinite e tal? Então, muitas vezes tem muita confusão na nossa cabeça. E a gente não sabe nem tratar. Então, ao invés de ir no farmacêutico lá e só me dá um remedinho para gripe, alguma coisa, hoje nós vamos falar com uma especialista muito especial. Uma pessoa realmente que sabe o que fala e vai nos ensinar nas coisas muito simples. E hoje eu trouxe a minha convidada realmente, doutora Caroline Beal. Boa tarde, doutora. Boa tarde, doutor. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente tirar algumas dúvidas e trocar algumas ideias sobre essas doenças que incomodam o nosso dia a dia muitas vezes. Muito obrigado, viu? Doutora Caroline, ela é graduada na Universidade Oeste de Santa Catarina, é isso? Isso. Especializada em saúde da família na Universidade Federal de Porto Alegre e fez residência aqui no Hospital Angelina Caron. Ela é então especialista em otorrinolaringologista, né? Nome comprido, né? Mas ele vai falar o quê? Ele vai tratar justamente dessa área respiratória. E temos muita pergunta, sabe? E nós queremos, primeira perguntinha é, o que é gripe, doutora? Perfeito. A gripe, ela é causada por um vírus, o vírus influenza, tá? Ela comete mais no inverno, então agora já começa a melhorar um pouco. E por que incomoda tanto no inverno? Porque a gente fica mais fechado, o ambiente fica fechado, né? Por causa do frio, então fica mais abafado e a gente tem uma maior contaminação. Ela é uma doença infecto-contagiosa e causa alguns sintomas nas vias aéreas superiores e também inferiores. A gente consegue diferenciar muito ela da rinite, que agora vai incomodar com a polinização, porque ela causa febre, dor no corpo, associada a esses quadros nasais, do nariz trancado, que seria congestionamento nasal, a tosse seca. Então, ela nos ajuda nesse sentido para diferenciar ela. Então, a gripe é um vírus. É um vírus. E esse vírus está 24 horas, 365 dias aí no ar ou não? Ele só vem em algumas épocas especiais? Não, sim. Ele está. Existe uma predominância da contaminação em algumas épocas do ano, mas ele está o tempo inteiro circulando, com certeza. Como então, o Covid ainda está também circulando em menor quantidade, né? Está fraquinho agora. Está fraquinho, né? Graças a Deus. Graças a Deus está fraquinho, né? Já não atemoriza tanto, né? Então, a gripe realmente é um vírus, né? Um vírus. Que realmente ele vem, adentra aqui nas nossas vias respiratórias e o organismo fala, chegou o inimigo. Isso mesmo. E aí ele começa a reagir, né? Perfeito. Então, a senhora falou sobre a febre, sobre o dor no corpo, cansaço, nariz trancado, uma tosse seca, dor de garganta, todos os sintomas podem estar presentes na gripe, que é causada pela influenza e que é o que mais nos preocupa, porque tem uma alta mortalidade, principalmente em pessoas, a gente fala imunossuprimidas, com imunidade mais baixa, idosos, quem tem câncer em tratamento. Então, ela tem, quando a gente fala alta mortalidade, tem maior chance de morte que outras doenças, que é diferente do resfriado comum. O resfriado comum, ele é causado por um outro vírus e tem sintomas mais leves, uma tossezinha, nariz escorrendo, se for febre, uma febre baixa, não dá tanta dor no corpo, que são sintomas mais leves. Então, gripe é uma coisa... Um vírus. E o resfriado é outro. Olha que coisa, né? Eu ia pensava que era igual. Né? De colocar tudo no mesmo cesto, né? Tudo no mesmo cesto, né? Então, o resfriado comum é um vírus mais fraquinho, mais bonzinho. E mais bonzinho, isso mesmo, uma ótima definição. Que bom. E a diferenciação é só através dos sintomas e com os dias? Ou tem alguma
algum sinalzinho que diz, eu estou com gripe, eu não, estou só com resfriado. Perfeito. Nós conseguimos até detectar qual é o vírus que está na via aérea do paciente. Uau. Então tem como a gente fazer essa investigação. No dia a dia, as pessoas conseguem observar em casa para ver se precisam se preocupar em questão desses sintomas. Eu tenho sintomas leves, uma febrezinha baixa, estou conseguindo me alimentar bem, tomar líquido, não estou tendo falta de ar. Então, consegue pensar, não, isso é um resfriado comum, vou ficar tranquilo. A febre começa a ficar mais alta, o corpo fica cansado, vê que está ficando de cama, não, eu preciso ir no médico, porque pode ser que seja um vírus influenza ou uma gripe. Uma gripe, e tal. E os dias que vão passando é que vão mostrar realmente se é um resfriado, ele é mais brando e provavelmente ele já vai sumir aí em 72 horas ou um pouquinho mais, é isso? Isso, perfeito. Uhum. E o influenza, que é o da gripe, ele tem uma característica que os sintomas começam abruptos. Então a pessoa está bem do nada, acaba tendo sintomas mais fortes. Ele pode durar dias, até uma semana, no máximo 10 dias também. A não ser que tenha alguma complicação. Daí se é uma complicação, ele fica um pouquinho mais arrastado, sim. Certo, né? Ainda tem outra coisa que é a rinite, né? Perfeito. A rinite aí já é outro grupo. Já. É outro grupo, mas a rinite pode ser causada por vírus também. Por vírus também? A rinite, a gente coloca tudo como se fosse rinite alérgica, né? Sim. Mas não, a rinite ela pode ser causada por vírus, por bactéria. A mais comum é alérgica, por isso que as pessoas associam 80% dos casos de rinite são alérgicas. Por causa do pólen, que agora a gente vai ter o contato, por causa do ácaro, pelo de bichos. Então, a mais comum é alérgica, por isso que todo mundo associa a rinite alérgica, mas existem vários tipos de rinite. Existe rinite do idoso. Como que é a característica dessa, que é vasomotora, que nós falamos? O paciente chega no consultório e fala, nossa, eu vou tomar uma sopa quente e meu nariz começa a escorrer como se fosse uma água. Olha aí. Isso é um tipo de rinite, que é a rinite do idoso. Existe rinite da gestante, que no período gestacional, por causa da parte hormonal, tranca o nariz. Então, tem vários tipos de rinite, por mais que a gente acaba, pela grande maioria, ser causada alérgica, a gente acaba colocando como se fossem todas. E dá para diferenciar uma rinite alérgica e uma por virose, não? Tem como diferenciar, sim. Não é tão fácil, mas nós precisamos definir qual que é o tipo de rinite para fazer o melhor tratamento. Tem diferenças nos sintomas? Não, os sintomas são muito característicos de rinite. Sim. O nariz coça, o olho coça, a garganta, fica escorrendo o nariz, tranca, eles são muito semelhantes, tá? A diferenciação nós fazemos aí no exame clínico, a gente vai avaliando o paciente, pela história a gente consegue ir diferenciando a causa da rinite do paciente. Certo. Na rinite para um resfriado comum, né? Quais as diferenças que pode dizer? Eu estou com uma rinite, não, eu estou com um resfriado comum. Tem como a gente fazer essa diferençazinha? Muito difícil em casa. Difícil, né? Até pra gente no consultório. Olha. Porque a rinite causada por um vírus, se for o vírus do resfriado comum, o vírus inicial respiratório, vai ser a mesma coisa. Ela é muito difícil a diferenciação. Tá? Por isso que muitas vezes se confunde, né? E o paciente fala, eu não sei se eu tô com a minha rinite atacada, né? As pessoas usam esse termo bastante. E pode ser só realmente um contato com um vírus e vai ser um quadro ali curto que consegue se resolver. Você falou assim que a rinite tem aquela coceirinha aqui, coceirinha no nariz e tal. Essa coceirinha é meio característica de uma rinite, não? Muito característica. Nem todos os pacientes que têm rinite têm esses sintomas, mas a grande maioria tem essa queixa sim. Os espirros também, não é isso? Muito comum, isso mesmo. Eu esqueci dos espirros, olha só, o senhor está atento. Eu estou olhando para alguém que já está com a rinite aqui e estou tentando descrever, né? Então, tá vendo se estava tentando lhe contaminar com alguma doença ou era só uma rinite? Então, primeira diferença importante aqui que nós estamos tendo, né? No resfriado comum, né, você vai ter um vírus, né? Praticamente é o vírus que vai causar esse resfriado comum. Né? Então você tem aquele mal-estar, aquela febrezinha, dor no corpo, mas continua tocando a vida, né? Perfeito. Tocando a vida. Na rinite, já pode até não aparecer a febre se ela for de origem alérgica, é isso? Não vai ter febre. Não vai ter febre, rinite então... de origem alérgica não tem febre. Olha, você está com uma rinite, não tem febre nem nada tal. Mas vai ter a coceirinha e vai ter o espirro,
que pode aparecer também no resfriado, é isso? Não? Pode, com certeza. Mas a coceirinha não é comum, acho que no resfriado, é? Mas pode ter. Pode o ter. resfriado pode ter, sim, os sintomas, porque ele pode acometer, a gente fala as vias aqui nasais, e isso pode levar essa coceirinha, esse desconforto. Então, a rinite não alérgica viral, né? Rinite alérgica por algum produto, alguma substância que a pessoa tenha uma reação inadequada. Perfeito. É assim que forma. A pessoa tem contato com o alérgeno e o corpo responde a isso. Tá? Às vezes perguntam assim para mim, mas por que eu tenho alergia à flor? Né? Eu falo uma coisa assim, como leigo, né? Porque eu sou de outra área, né? Então eu falo assim, não, é que você tem um problema de inadequação. Ele não entende nada, mas fica por isso mesmo. Mas na verdade é uma inadequação, não é? Isso, é uma resposta do corpo àquele alérgeno, né? Então a pessoa tem, mas eu não tinha antes essa alergia, como que agora eu tenho? O corpo vai respondendo, a gente cria essa resposta alérgica, tá? Então é uma resposta do corpo a isso. E existe tratamento? Existe. Em sintomas leves tem como a gente só tratar os sintomas, mas as pessoas que atrapalham na qualidade de vida, porque é uma doença que por mais que sejam sintomas brandos, atrapalha na qualidade de vida. Ficar sempre com o nariz coçando, ou escorrendo, ou trancado. Tem como a gente até fazer teste alérgeno, saber o que causa a alergia, se ela for por causa alérgica, e fazer a imunoterapia, tratar isso. Tá? Então existe tratamento. Ótimo, olha, existe tratamento. Vamos complicar um pouquinho mais assim, a situação, né? Porque é uma coisa que as pessoas ficam indignadas, né? Doutor, por que eu tenho alergia? Da onde que veio isso daqui, né? Eu tento explicar, né? Eu trabalho muito com a parte de tireoide, né? Na parte de endócrino, né? E eu procuro mostrar que o organismo tem um sistema de defesa, né? Fantástico, né? Então, se entrar um bichinho aqui, você já espirra, né? Se começar a entrar alguma coisinha na garganta, você já tosse. Se estiver andando descalço numa grama, pisar numa pedrinha, antes de você perceber, você já tirou o pé. O que é isso aqui? É o sistema de proteção, né? De cuidado do nosso organismo. E, de repente, um belo dia, o organismo, ele acorda e diz assim, tem um inimigo no pescoço da Dona Maria. Não é inimigo, é uma tireoide, é uma glândula. Né? Não, é inimigo. E a partir dali ele começa a fabricar soldadinhos, que nós chamamos de anticorpos, não é isso? Que vai atacar a tireoide para o resto da vida. Então, aqueles anticorpos, sempre o corpo acorda e fala, olha, não esquece de fabricar soldadinho contra o inimigo. E não é inimigo. Então, eu chamo isso, né? Não está na literatura, não. Não diga que foi o Dr. William que falou, tá? Eu chamo isso de um erro de observação, um erro de vigilância. Né? Agora aqui uma pergunta, que não precisamos acertar todas as perguntas, tá? Ai, meu Deus, essa é difícil pelo jeito. Será que não há um erro realmente de vigilância do nosso corpo que de repente começa a desenvolver uma alergia contra o nosso hábitat normal, as flores, os ácaros? Seria isso um pouco? Daria para definir dessa forma. Eu achei ótima a tua definição, né? Eu entendi como um hipotireoidismo ali, tireoidite de Hashimoto, né? Exato, que o próprio corpo está respondendo. E eu acho que daria para a gente definir assim. É o nosso corpo respondendo àquele alérgeno, àquele contato. Eu acredito que dá para a gente definir dessa forma. Não sou tão boa na interpretação igual o senhor. Não é por causa de ser boa, não. Não, porque eu acho incrível. Eu tento realmente entender por que acontece. Porque há uma indignação que a pessoa fala assim, mas por que isso aconteceu? Por exemplo, eu estou atendendo uma menina que tem 10 anos de idade, que desenvolveu Hashimoto, né? Tem anticorpos acima de 1.300 e tal, e pá. Então, a mãe falou assim, doutor, mas o que eu fiz de errado? Eu falei, querida, não fez nada de errado. Mas como é que aconteceu? Foi alguma coisa que ela tomou, alguma coisa que eu digo, olha, não tem resposta. Né? O organismo perdeu a noção realmente do que é o bom e o que é ruim e começou a atacar a tireoidezinha da sua filha. Né? Atacou o que estava sendo bom, né? Exato. Isso pode Eu acho que também as alergias, acho que seria mais ou menos isso. Achei uma ótima definição. Pronto, já Se me permitir, até vou usar no consultório para explicar agora. Pode usar, não tem copyright, não tem nada, tá bom. Doutora Carolina, tem mais pergunta ainda. Tudo bem, então, estou aqui para a gente esclarecer. Existe rinite crônica e aguda ou é tudo a mesma coisa?
Existe. A gente pensa em crônica e aguda pelo tempo, e é muito comum a aguda, então, ser causada por vírus, tá? O vírus, ele tem um período curto, então vai causar isso e vai cessar os sintomas e pode retornar. E a gente pensa em crônica quem tem contato com alérgeno. Quem trabalha em uma empresa que tem pó e tem alergia ao pó, acaba tendo cronicamente, ficam sintomas por muitos meses. E a gente consegue tratar as duas formas de rinite. Muito bom, olha aí, ó. Então tem crônica e tem a aguda, né? Perfeito. E dá para tratar, tal. A gente fala muito sobre ácaros, né? Pelo de animal, cheiros, perfumes, tal, né? Isso daí tem algum fundo de verdade realmente? As pessoas têm que tirar tapete, têm que tirar cortina, porque a criança lá no quarto tem o problema da alergia, né, respiratória, não? É muito comum nós pedirmos sim, sabe? Tanto que a gente pede para quem tem essa alergia ao ácaro, que tire lave com mais frequência, roupa de cama, cuide que não tenha mais edredom e não coberta com pelo, evitar sim tapetes, cortinas, para esse tipo de rinite. Que isso a gente consegue controlar a doença não tendo contato. Porque o organismo, então, está tendo contato com o alérgeno. Vai vir os soldadinhos e vão ter os sintomas. Se não tiver o contato, resolveu o problema. Sim. Então, é isso que a gente precisa cuidar, né? Evitar o máximo contato. Perfeito. Né? Tá bom. Então, agora vamos falar um pouquinho assim, né? Sobre a parte de tratamento, né? Ótimo. Então, vamos falar, já que estamos aqui pegar um gancho na rinite, né? Como é que se trata a rinite, né? Perfeito. A gente classifica a rinite e vê se ela é uma rinite intermitente, se ela fica em alguns períodos do ano, se ela é contínua, se a pessoa tem sempre, o quanto está afetando no dia a dia da pessoa. Então, nós fazemos uma classificação para ver qual é o melhor tratamento. Tá? É muito comum as pessoas falarem, eu tomo antialérgico, passa, resolve, daí volta. Se é algo que tem poucos dias do ano, que não está incomodando, tomar o antialérgico e cessar o contato com o alérgeno é ótimo. Perfeito. Se for uma rinite alérgica. Mas nem todos os tratamentos são assim. Então a gente usa muito, a rinite ela é um acometimento, uma inflamação da via aérea nasal. A gente usa spray nasais, lavagem nasal, todo mundo escova os dentes todos os dias, mas as pessoas não lavam o nariz todos os dias, porque nós não somos treinados para isso, não nos ensinam que nós precisamos lavar sempre o nariz. Então, se a gente tem contato com o alérgeno e a gente limpar isso, já vai nos ajudar também. Sim. Tá? Então, é uma forma de tratamento também. Tá? Depende, então, a gente, numa primeira consulta, às vezes não só na primeira, a gente define qual que é o tipo de rinite que a pessoa tem. Então, a gente falou que tem mais de um tipo, não é só alérgica, por mais que a gente coloque tudo como alérgico. Sim. Por causa dos 80%, que nem eu expliquei mais ou menos, mas existem outros tipos de rinite. Definindo o tipo de rinite, a gente faz o melhor tratamento. E o quanto essa rinite afeta no dia a dia da pessoa. Então, por isso, não é para toda pessoa que eu vou investigar o que causa alergia e fazer imunoterapia, que é a injeção da rinite, que todo mundo fala, que não é uma única injeção. Então, não é algo tão simples e não responde para todas as pessoas, tá? Cada paciente vai ter um tratamento individualizado. Ótimo. Muitas vezes a pessoa fala assim, mudou o tempo, eu já começo realmente a ter a minha rinite, né? Perfeito. E o que realmente tem de verdade atrás disso aí, né? Existe, os pacientes falam em relação a isso, e algo que a gente nota muito em mudança de tempo é a diferença do clima aumenta a poluição. Aumenta a poluição, então. Aumenta a poluição. O contato com esse poluente acaba desencadeando. Muito bom. Então, a rinite, o tratamento clássico, vamos dizer assim, o mais comum de acontecer, normalmente um antialérgico entra, é isso? Não sempre. Não sempre. Muitas vezes a gente tenta evitar o remédio via oral. Nós usamos um remédio nasal, um spray nasal, para não usar um remédio sistêmico em uma rinite que talvez não há necessidade e não seja a minha primeira escolha. Você falou de um remédio nasal, né? Não não sei se ainda é comum hoje, né? Mas antigamente tinha alguns remédios que eles causam vasodilatação, vasoconstrição. Esse a gente foge. E viciam, né? Isso. E causam um problema sério, né? Não posso contar o nome dos remédios, não né? Pode. Tá. Então, existem remédios que causam, sim, essa vasoconstrição, que é um remédio que muitas pessoas usam. Eu vou falar algumas características do que acontece para quem está usando em casa notar, nossa, acho que eu estou usando e vou precisar ir no médico ver.
São umas gotinhas que são compradas na farmácia e quando usa ela, o nariz destranca na hora. Parece que você está respirando muito bem, resolveu alívio, todos os teus né? problemas. 4 horas depois, mais ou menos, tranca tudo, cada vez mais. Porque o que ele faz? Ele faz a vasoconstrição de onde está inchado, mas ele não trata. Depois ele vai inchando mais. Quando nós usamos esse remédio por um período longo, mais de 5 dias, mais tempo, ele causa uma rinite medicamentosa, que é um outro tipo de rinite. Então esse remédio também causa uma rinite. Tá? Ele é um remédio que pode ser prescrito, em algumas situações nós usamos, mas nós não usamos ele em situações para tratamento crônico de rinite. Pontual, tá? Só, né? Isso mesmo. Por um momento, por uns dias, perfeito. Terminou, acabou. Então. Esse remedinho é um que é muito característico, quem usa tem sempre no bolso. Exato. Se vai sair, meu Deus, sai sem ele, já fica preocupado, porque realmente vicia, tem a necessidade de usar e a gente precisa tirar ele com certeza. E nós vemos muito, assim, no consultório, a pessoa já chega usando essa medicação e a gente vai conversando como tira e como se resolve essa questão. Eu me lembro de uma paciente, realmente, né, que aquela que era freguesa de caderno, né, todo mês está lá no consultório e tal, tem sempre uma queixazinha. E ela usava o bendito do vaso constritor, né, para o nariz, porque tinha rinite e tal. Ela falou, ai, doutor, não aguento mais, meu nariz está isso. Eu falei, você precisa largar dessa droga, isso aí, faz mal para você e tal. Ela falou, mas não consigo. Eu falei, consegue. Eu falei, como é que está o vidrinho seu? Ela falou, está na metade. Eu falei, tá bom, você chega em casa, você ferve água, espera esfriar e enche o vidrinho com água. E você vai pingar misturando com água. Quando ele estiver na metade outra vez, você enche de água outra vez, até se tornar água completa. E deu certo. Veja que coisa maluca. Eu não sabia o que fazer, né? Mas se o paciente não consegue largar, não é, doutor? Não consegue. E é uma ótima forma, sabe? O que a gente, muitas vezes a gente tem o que tem na literatura e o que a gente consegue fazer que os pacientes que resolvem, né? Uhum. Eu vejo muito disso, que na literatura, quando chega, é recomendado suspende na hora. E o paciente fala, doutor, eu não consegui. E volta sem ter parado a medicação por causa disso. E eu dou essa dica, mas eu dou com soro. Eu diluo com soro. Ah, com sorinho. E isso é aquela história que tu falou dos teus soldadinhos. Não é o que a gente vê, mas é o que a gente consegue fazer na prática e ver resultado. Certo. Vamos falar um pouquinho agora de um parente da rinite, né, que é a sinusite, né? Perfeito. O que é sinusite? Então, só para a gente começar. Para entender, né? Um pouquinho. Então, no rosto nós temos os seios da face. Os seios da face são o espaço que nós temos para ter ar, que são o seio maxilar, o etimoide, o frontal e mais atrás nós temos o esfenoide. Nesses seios da face, nós produzimos uma secreção todos os dias, um líquido, que nós não notamos, mas ele passa por um caninho pelo nariz, nós engolimos e ele funciona assim, como se fosse uma limpeza, tá? Por algum motivo, ou a rinite inchou o nariz por dentro, né, de uma forma simples de entender, ou a pessoa tem um desvio de septo, que essa parte do meio é tortinha bem na saída desse caninho, ou teve um quadro de gripe, de resfriado, então algo fez com que trancasse a saída desse caninho. Essa secreção que era líquida e que conseguia sair livremente, ela fica presa. Presa, ela vai ficando mais amarelada, esverdeada, que fica mais espessa, né? Que o paciente escreve depois que sente engolir. Isso causa peso, dor na face. Quem tem a sinusite deve notar que é bem no lugar que eu mostrei esses seios da face que a pessoa tem as dores. Eu coloco a cabeça para frente, dói aqui, ou eu sinto a pressão no olho, ou tenho dor aqui na região, aqui na frente da cabeça. Então, a sinusite é quando há uma inflamação dos seios da face e da mucosa nasal. Uma pessoa, a gente fala como leigo, não é da especialidade, né? Então a pessoa está resfriada, eu sempre digo assim, não faz assim, não faz, porque senão vai lá para nesse buraquinho aqui que tem aqui na testa, né? Não faz isso, joga para fora. Isso é verdade? Né? Melhor forma é colocar para fora. Tanto que a gente recomenda a lavagem nasal. Isso, se lavar vai ajudar. Lembra que por dentro nós temos comunicação, não só do nariz, mas o nariz tem comunicação também com o nosso ouvido. A gente tem visto muito em alguns quadros agora, deve ter tido pessoas conversando com o senhor também. Em alguns quadros virais, gripe, resfriado, do ouvido está tampando. Desse catarro ter ido para o ouvido. Aí fica escutando como se fosse embaixo d'água, tampado, porque aqui fica fechado e não consegue drenar. Então esse catarro pode incomodar nessa questão também, tá? A gente sente, por que às vezes a gente sente e escorre lá para a garganta? Porque tem essa comunicação, tá? Limpando o nariz vai nos ajudar nessa questão. Limpando, né?
Ontem a gente estava numa reunião de casais conversando, eu não sei por que veio, e um casal veio do Canadá, foi ver o netinho que nasceu lá no Canadá, né? E ele estava falando que tem uma coisinha que a gente põe uma cânula aqui, depois ele faz lavagem do nariz. Você já ouviu falar isso aí? Uma coisa Sim. maluca? Diz que tem uma válvulazinha, alguma coisa, põe aqui e sai por aqui, põe aqui, diz que limpa completamente. Eu falei, o que é isso aí? Nós temos aqui algumas marcas. É muito comum nós vemos a seringa, né? Que as pessoas fazem lavagem, mas a criança se assusta muito com seringa. Seringa. Tá? A lavagem não é algo extremamente confortável. Para quem nunca fez, dá uma sensação de estar se afogando mesmo, os pacientes descrevem. E como a seringa assusta muito a criança, existe hoje alguns na farmácia que ele é como se fosse um potinho, que também você aperta e ele vai fazer a lavagem. Aí, doutora, mas eu coloco e não sai do outro lado. Nem todo mundo vai sair do outro lado. Nem todo mundo tem um nariz livre a esse ponto. Certo. Mas existe muito que é usado fora e também a gente consegue aqui, eu não posso falar um nome, esse, que ele tem um caninho maior, que daí a gente consegue também fazer a lavagem. Fazer a lavagem. É que o nome acaba sendo o nome comercial, né? Então, Tá não bem. vou falar. Tudo bem. Então, vamos falar um pouquinho agora da prevenção, né? Perfeito. Então, nós falamos de gripe, resfriado, depois a gente fala um pouquinho da prevenção da rinite. Como gripe, resfriado estão ligados mais a viroses, não é isso? Né? O que tem de verdade no sentido de prevenção, de tomar vitaminas, tomar vitamina C e tal? O que realmente é importante? Não que isso vai nos eliminar a possibilidade de contrair uma gripe ou resfriado, mas que pode amenizar, né, para a proteção do nosso paciente. Perfeito. No primeiro momento, a gente tem que pensar que nós temos a vacina para gripe, né? Então, existe a vacina como uma forma de prevenção. Nossa, mas eu fiz a vacina e eu tive gripe. O que acontece? Ela é feita com um grupo de vírus do ano passado, tá? Do outro ano. Então, eles vão mudando, mas ela nos ajuda, nos protege, é uma opção que nós temos e deve ser feita, tá? Mas o que é a melhor coisa? A gente não esquecer do que nós fazíamos quando tinha o Covid. Lavar as mãos, usar álcool, cuidar essa questão toda. Tá com sintoma gripal? Evitar o contato com outras pessoas, usar máscara se precisar sair. Nossa. Então, a gente tem que continuar pensando no outro, não só em nós. É muito comum nas escolas, então a criança acaba se contaminando na escola. Então, evitar deixar muito fechado. Se a criança está doente, não manda para a escola, né? Segura em casa, espera passar esse quadro, porque aí vai passar para o colega mora com o avô, vai passar para o avô. Então, a gente tem que pensar no próximo para a gente conseguir ter controle dessas doenças. E ainda insistindo um pouco a prevenção, por exemplo, ficar tomando vitamina C, polivitamínicos e tal, isso tem algum fundo de verdade? Não. Nos ajuda a cuidar muito com polivitamínicos. São dosagens muito baixas de várias vitaminas. Exato. Ver no que ele vai trazer benefício. A gente sempre tem que lembrar assim, eu vou tomar uma vitamina, mas eu preciso dessa vitamina? Vamos supor, eu estou com a vitamina D baixa. Então tudo bem, eu vou fazer a vitamina D. Mas se a minha vitamina D está altíssima, por que eu vou fazer a vitamina D? Tá? Então a gente tem que pensar nesse sentido também. E a vitamina C? É uma ótima vitamina, a dosagem dela ali acaba sendo mais rara e muito volátil, muito difícil, e ela nos ajuda sim. Tanto que a gente pede muito para comer frutas, né? Que contém vitamina C, laranjas, frutas cítricas. Sim. Então, sim, o uso dela pode nos ajudar, mas não é a solução de todos os problemas, né? Então, a gente cuidando, usando a vitamina, lavando as mãos, cuidando, fazendo a vacina, tendo todo esse cuidado, a gente consegue fazer o controle da doença. Eu brinco muito assim no consultório, dizendo assim, quem vai muito no mercado entra pouco na farmácia. Por quê, né? No mercado você tem praticamente todas as vitaminas nas frutas. Você tem ferro e proteína na carne, frango, peixe e ovos, né? Você tem cálcio no leite e derivados, né? E você tem quase todos os sais minerais nas verduras e legumes. Então, se você tem uma boa alimentação, poucas vezes você vai precisar entrar na farmácia. A única vitamina que não tem no mercado, né, tem no fundo do quintal, é a vitamina D. Né? Que você pode pegar a vitamina D no fundo do quintal. O tempo passou, pudemos aprender hoje várias coisinhas importantes do dia a dia. Eu queria que você deixasse, então, uma palavra final aí para os nossos
telespectadores. Então, os minutinhos são seus. Fiquei muito feliz com a oportunidade de dividir essas informações com vocês. Eu acho que sempre a gente aprende junto. Aprendi hoje com o doutor também aqui. E sempre surgem dúvidas quando a gente assiste. Eu estou à disposição para sanar essas dúvidas, o que for preciso, tá? E eu acho que a maior mensagem para a gente pensar nessas doenças, num modo viral mesmo, assim, para não contaminar mais pessoas, é nós pensarmos no próximo. Não fazer com o outro o que a gente não quer que façam conosco. Então, se está doente, tenta evitar ter contato, que isso vai nos fazer o controle de muitas dessas doenças que nós conversamos hoje. Muito obrigado, foi muito proveitoso, né, para todos nós, inclusive para mim. Eu quero muito agradecer a tua presença e de vez em quando a gente vai te chamar outra vez para outras coisinhas. Eu adorei a oportunidade, fico muito feliz, doutor. Muito bom conversar com o senhor. Deus é um eterno sonhador. E como um pai maravilhoso, ele está sempre pensando na tua felicidade. E a tua felicidade realmente é de viver bem. Corpo, alma e espírito. Ele é apaixonado por você. E esse tempinho que a gente passa aqui na Terra, tão curtinho, tão pequeno realmente, ele tem que ser vivido com muita intensidade. Por isso, cuide da tua saúde, cuide realmente da tua mente e se apaixone por Jesus. Porque realmente Ele é o teu grande amigo, Ele é o teu grande consolador, Ele é aquele que nunca desiste de você. Ele, quando você acorda, Ele te dá um bom dia, mesmo que você não responda. E quando você vai deitar, Ele está cuidando de você. Mas cuide de você também. Ele faz a parte dele. E você tem que fazer a tua parte. Boa tarde, doutor.